Thiago Reis está chegando, primeiro tempo do Galo aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Um abraço, boa tarde, seu nome e seu bairro. Um abraço, boa tarde para você também, Cirilo. Para quem se liga no Rádio Esportes, meio-dia com mais 3 minutos, está fechado mais um dia de treinamento na cidade do Galo, hein? Filipão tá encerrando agora a atividade desta terça-feira, trabalho pela manhã com os jogadores se dedicando sob forte calor, né? Temperatura na região de Vespasiano na casa dos 31 graus, bastante quente nesta terça-feira. Ainda assim, o Filipão aproveitando cada minuto, cada momento para intensificar essa preparação do Atlético. Falando em preparação, eu disse em manchete, técnico Felipão tem uma semana aí para deixar o Atlético pronto para o jogo treino, né? O Galo vai treinar, Cirilo, além da atividade de hoje, né? Treinou ontem em 2 períodos. Amanhã, também de manhã e à tarde, na quinta-feira só pela manhã, na sexta de manhã à tarde e no sábado, às 3 horas, o jogo treino contra o Ipatinga. O domingo será de descanso para os jogadores. Digo isso porque o torcedor tá ansioso, o torcedor do Galo quer ver esse time 2024 em campo o quanto antes. E, claro, saber das possibilidades de montagem, qual vai ser a defesa inicial do Atlético em 2024, onde o Scarpa entra e se entra como titular, qual a formatação do meio e ataque, tendo a presença do novo reforço, apresentado ontem, inclusive, vai usar a camisa de número 6, vai jogar mais pela esquerda, mais ao centro, enfim, são conjecturas que o torcedor faz e fica nesta ansiedade. E no sábado já teremos esse primeiro esboço com o jogo treino entre Atlético e Ipatinga. Vale lembrar também ao torcedor, Cirilo, para a turma já colocar na agenda a programação de jogos oficiais, né? Para o torcedor já ir tomando ciência, já salvar no calendário, quem sabe comprar aquela passagem para o interior para ver o Atlético na estreia, que se dará em patrocínio contra o Patrocinense, o Clube Atlético Patrocinense, às 9h30 da noite, no dia 24 de janeiro, lá em Patrocínio. Aí, depois da estreia na quarta, já emenda um jogo no fim de semana, a estreia em Belo Horizonte, no domingo, contra o Democrata de Valadares, Valadólares, né? A gente tá habituado a falar. Um abraço, Rádio Mundo Melhor, que retransmite a Itatiaia lá em Valadares. Torcedores da Pantera, um grande abraço a todo mundo que nos acompanha. A Pantera vem a Belo Horizonte no domingo, 28 de janeiro, visitar o Atlético. Aí o clássico na Arena MRV, não mais no domingo. Vale lembrar que o jogo passou para o sábado às 7h30. O Atlético recebe o Cruzeiro, então, no sábado, porque domingo, dia 4, vamos ter a decisão da Supercopa do Brasil no Mineirão, entre São Paulo e Palmeiras. Vai ser um fim de semana daqueles em Belo Horizonte, para o amante do futebol, e aí para a segurança pública, para as autoridades também. Um fim de semana super agitado. 3 de fevereiro, no sábado, o clássico entre Atlético e Cruzeiro. Domingo, um outro clássico pela primeira vez na história sendo jogado em Belo Horizonte. Uma decisão de Supercopa entre Palmeiras e São Paulo. E aí, Cirilo, mais uma mudança. O Atlético não joga mais no sábado de carnaval. A federação confirmou essa mudança ontem ao final do dia. O jogo passou contra o Atlético para quinta-feira, 8 de fevereiro, às 9h30 da noite. Então, na quinta-feira, o Atlético joga na véspera do Carnaval, 9h30 da noite. Depois, só joga depois da quarta de cinzas, na quinta-feira, contra o Tombense. Então, são mudanças que vão acontecendo e a gente atualiza para o torcedor aqui no Rádio Esportes. Ô, Cirilo, é óbvio que todo jogo tem o seu peso, são sempre 3 pontos, é o início de temporada e é sempre bom começar com vitórias, mas digo pra você, Patrocinense, Democrata, aí o ponto fora da curva é o Cruzeiro, Atlético, Tombense, depois Itabirito, quer dizer, é uma pré-temporada pro Filipão, é um campeonato mineiro, repito a exceção, o Cruzeiro, pro Filipão fazer testes. Ele já disse em entrevista, o Filipão, que quer começar com tudo. Não vai ter time B para depois os melhores entrarem ou começar com os melhores depois ir mesclando, não. Mas não deixa de ser um calendário, entre aspas, mais confortável, né? Você não tem uma pré-Libertadores, por exemplo, como teve recentemente. Você já pega ali meados de fevereiro, um jogo decisivo que muda completamente o calendário. Me parece um calendário, entre aspas, mais confortável para o Galo, hein, Cirilo?
Então, Thiago, tô até, enquanto você falava, trazia informações dos jogos, pegando aqui a sequência de partidas do Atlético, né? O campeonato estadual, lembrando, vai começar no meio de semana, né? Começando numa quarta-feira, aí já tem a famosa quarta-domingo e um espaço maior entre a maior parte dos jogos, com exceção ali mais para a reta final do campeonato, enquanto vai ter um jogo dia 15 e um jogo dia 18, pensando em fevereiro. Mas, Edu Panzi, pensando em calendário, eu acho que tem que diminuir mais, tá? Os campeonatos estaduais. Aqui, no comparativo com os demais estaduais das grandes equipes, que as grandes equipes estão envolvidas, o Mineiro é que tem a fórmula mais enxuta, né? São 8 jogos aí na primeira parte, você não joga contra todo mundo, os times do seu grupo você não enfrenta, o mata-mata com semis e finais em 2 jogos, então dá um espaço maior. O Atlético não tem, no comparativo com a última temporada, como disse aí o Thiago, a situação da fase prévia da Libertadores, segunda e terceira fases, então só em abril começando a Libertadores, é um calendário mais tranquilo. Para você, o que seria a fórmula ideal para esse Atlético de 2024, começando esse primeiro trimestre, lembrando que ainda vai ser um começo em meio a uma pré-temporada, Edu? Assim, o calendário do Mineiro realmente ele é o melhorzinho, né? O que não quer dizer que o formato do campeonato seja. Exatamente. O formato do campeonato é meio esquisito, diferentes, né? Ele é meio estranho, mas o calendário ele já ajuda porque tem menos datas, apesar de eu ainda achar que deveria ser diferente. O Campeonato Brasileiro tinha que começar em fevereiro, o estadual não acabar, jogar ao longo da temporada nas datas FIFA, mas enfim, isso é outra história, outra discussão. É óbvio, o calendário do Atlético é mais tranquilo por não ter a pré-Libertadores, né? Então você utiliza a primeira fase do Campeonato Mineiro como uma extensão da sua pré-temporada, faz alguns jogos com a equipe com força máxima, outros jogos dando minutagem, rodagem para todos os atletas do elenco. Quando o Filipão vai para a coletiva e fala que vai iniciar com o que tem de melhor desde o primeiro jogo, é o que tem de melhor fisicamente também, né? Não necessariamente os 11 titulares que ele tem na cabeça. Não vai forçar ninguém, né? Exato. Pode ser que 2, 3, metade ainda não reúnam condições físicas, não estejam na condição física para fazer uma estreia. Então dá uma segurada, entra no decorrer da partida e é assim que tem que ser. Quando a gente fala de pré-temporada e utilizar o estadual como pré-temporada, eu imagino que uma pré-temporada ideal é entre 30 e 45 dias. E é claro que o Campeonato Mineiro vai entrar nisso tudo e ao invés de você marcar amistosos, você faz dos jogos da primeira fase contra equipes do interior amistosos. E o Atlético ainda vai tentar jogo-treino antes porque precisa soltar a musculatura. A gente sabe que treinar é uma coisa, jogar é outra. E ainda que seja um jogo-treino, já é mais parecido com o jogo oficial. Então você vai soltando a musculatura, o jogador vai readquirindo o ritmo de jogo por conta da parada das férias. Para aí sim, quando o Atlético chegar nas fases principais do Campeonato Estadual, mas sobretudo na fase de grupos da Copa Libertadores, aí o time já está bem fisicamente, entrosado, com entendimento de quem chegou e é um só, é o Scarpa, já com entendimento nos trinques ali, já tranquilo, em relação ao que o Filipão pensa de jogo, à característica dos companheiros de time. Eu entendo um Atlético, nesse início de temporada, encarando o início do estadual como uma extensão dos treinos da pré-temporada. Alexandre Simões, o que seria para você um bom aproveitamento da primeira parte da temporada? O que seria um bom aproveitamento do campeonato estadual, Simões? Olha, o Cirilo, a questão principal, né, que se fala aí, que é de conhecimento do grupo pelo treinador, do treinador pelo grupo, o Atlético tem uma mudança em relação ao ano passado, né? Que é a chegada do Gustavo Scarpa. E é uma mudança que significa ganho técnico. Então, quer dizer, o que eu acho que o Campeonato Mineiro pode ser muito útil ao Atlético é que no estadual, talvez até na fase de grupos da Copa Libertadores, dependendo da composição do grupo, o Galo vai encarar situações de jogo diferentes das que ele teve, principalmente no retorno do Campeonato Brasileiro. Porque no retorno do Brasileirão, todo mundo tá brigando por alguma coisa, né? É para não cair, é para ir para Sul-Americana, é para ir para Libertadores, é para ser campeão, é para ir vaga direta. Então, os jogos são mais abertos, sabe? Os jogos são mais lá e cá. E o Atlético, na fase classificatória do Campeonato Mineiro, e dependendo da composição do seu grupo na Libertadores, ele vai encarar adversários que vão jogar fechados, até quando atuarem em casa, reconhecendo a superioridade técnica do Atlético. Então isso, eu acho que vai ser importante para a sequência da temporada do Galo, que
vai disputar uma Copa do Brasil sob o comando do Filipão, vai começar um Brasileirão sob o comando do Filipão. Então essa é uma mudança interessante em relação ao que o Galo enfrentou no retorno do Brasileirão do ano passado, quando ele teve a melhor campanha, e que pode ser bem usada pelo Scolari, pelos jogadores, pelo clube em geral, que é justamente essa ingrata tarefa de furar retrancas. Né? No retorno do Brasileirão, você tem muito menos isso pela frente. Nada como uma boa bolinha parada para furar isso. Sim, exato. Aí chega o Scarpa. Sim, exato. E o Scarpa. E é muito importante. O Galo tem 2 zagueiros altos, porque o Maurício Lemos acredito ser titular. Independentemente de ser o Fux ou o Igor Rabelo, são jogadores aí de 1,90 ou mais. O Batalha. Batalha, para mim, é o melhor deles na bola aérea. É o que ataca. É. E aí você ainda tem o Paulinho e o Hulk, que são 2 atacantes altos e de posição física. Com um grande batedor que é o Scarpa, você tem 5 jogadores de bola aérea. Então, para furar retranca, para poder fazer esse tipo de treinamento. Então, eu acho que esse é o ponto principal. O Galo vai encarar adversários, claro, o nível técnico do Campeonato Mineiro é mais baixo, fase de grupos da Libertadores, mas que pode vir a ser muito importante para a sequência da temporada, esse treinamento de furar retrancas. Porque pelo poderio técnico que o Atlético tem, é o natural dele encontrar pela frente. Ô Cirilo, rapidamente, Sim. Ontem eu falei na turma do bate-bola, acho que o Atlético vai ter um ganho muito grande, tem tudo para ter um ganho com Scarpa e Paulinho. Porque o Scarpa é o cara que chega com a capacidade de, com um passe, achar o espaço, achar um companheiro no espaço, nas costas da zaga, entre 2 zagueiros, ele tem essa capacidade, essa leitura. E o Paulinho é o cara que melhor ataca espaço hoje no futebol brasileiro, um atacante. Sabe exatamente o tempo de sair de uma linha de impedimento, o Scarpa sabe exatamente o tempo de dar o passe para não pegar o atacante em impedimento. A gente fala muito da bola parada do Scarpa, mas eu acho que o maior ganho com a bola rolando vai ser do Paulinho, que é especialista em atacar espaço, e o Scarpa é muito bom para encontrar esse espaço com um passe diferente. Para fechar, Thiago. Vamos lá, Cirilo, sinal eletrônico marcando 12h15, aliás, Edu Panzi falava sobre o aproveitamento do Scarpa, ele que ontem já adiantou, né, que tá fazendo uma pré-temporada diferente, já que ele estava no meio da temporada lá no futebol europeu, então ele faz um trabalho diferente para estar apto o quanto antes à disposição do técnico Filipão. Deixa eu dar uma dica para você agora, começando o ano, você tá aí na sua pré-temporada, ritmo de férias, tá querendo viajar com a família, mas e o carro, hein? Ah, não. Aquele carro velho, acabado, colocando a sua vida e da sua família em risco? Nem pensar. Meu amigo, minha amiga, minha dica pra você em 2024, dá uma passadinha na Avenida Pedro II, 1900. Lá está o Portal Auto Shopping, te esperando com mais de 2.000 veículos em estoque. São 50 lojas, pagamento facilitado, né? Você tem financiamento com as melhores financeiras do mercado, um atendimento diferenciado. Ó, cuidado com o golpe aí na internet para todo lado, não. Vá comprar o seu veículo com segurança nas lojas do Portal Auto Shopping, Avenida Pedro II, 1900. Dê uma passadinha também através do site portalautoshopping.com.br. Cirilo, daqui a pouquinho eu volto, aí vamos falar da situação do Rodrigo Caetano, hein? Vai pra seleção, não vai? Como é que fica esse organograma do Atlético agora com a SAF, esse primeiro ano com a gestão oficial da SAF? Eu falo de tudo isso já já, quando voltarmos com mais do Galo, o Galão da Massa, aqui no Rádio Esportes. Agora eu volto com você, Cirilo. Valeu, Thiago Reis, repórter do Seu Nome e Seu Bairro. Thiago Reis está de volta. Fala aí, seu nome e seu bairro. É isso, Cirilo de volta então com mais do Galo, o Galão da Massa nessa pré-temporada, agora entrando aí nessa contagem regressiva para a estreia oficial na temporada já no final de janeiro, mas para este primeiro compromisso, Cirilo, dissemos ainda há pouco na nossa primeira participação, jogo-treino no fim de semana contra o Ipatinga, para termos ali uma ideia, um esboço, né, do que fará o técnico Luiz Felipe Scolari nessa montagem do Atlético. É muito importante ressaltar, o torcedor não tem acesso, fica aquela ansiedade, né? O torcedor tá doido para ver o time de volta a campo, mas isso só se dará no Campeonato Mineiro de forma oficial. Até lá vai acompanhar nas redes sociais do clube, aqui na Itatiaia, a gente vai trazendo também
toda esta movimentação no que se trata dentro do campo, montagem da equipe, claro, também do lado de fora. Aliás, notícia ontem, né, do Rodrigo Caetano, que não quis falar na apresentação do Scarpa, mas concedeu uma entrevista à Rádio Gaúcha. O Cláudio Rezende trouxe alguns trechos ontem em que ele diz o seguinte: seleção brasileira não faz proposta, seleção brasileira é convocação, teria que aceitar, né, alguma coisa nesse sentido que é diferente de sondagem de clube e tal, mas segue fazendo o seu trabalho, segue na atividade no dia a dia no Atlético e, claro, é peça fundamental nesse novo momento do clube, né? A SAF do Atlético, que hoje está com o seu organograma pronto, toda estruturada, presidente Sérgio Coelho também ligado ao futebol, como o próprio Rodrigo Caetano, os 4 R's, o conselho gestor do Atlético trabalhando nesta conjectura para este e próximos anos, agora sob essa nova moldura de gestão no Clube Atlético Mineiro. Vamos continuar acompanhando o que fará o Rodrigo Caetano no seu futuro. O presente é aqui no Galão da Massa.